Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim o texto: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Meus irmãos, meditaremos nesse texto nessa noite. O tema do nosso sermão é: o nascimento de Cristo nos trouxe liberdade. E eu gostaria de perguntar a você se você tem o hábito ou paciência de ouvir um áudio de 5 minutos no seu WhatsApp, sem que você coloque na velocidade 1,5, às vezes até 2 vezes mais acelerado. E se o WhatsApp melhorar e colocar em 5, a gente vai conseguir colocar em 3 vezes mais rápido, só para não perdermos tempo. A gente só vai entender o final das sílabas, mas o importante é entender. As pessoas andam com muita pressa, meus irmãos. Nós aceleramos os vídeos, no YouTube a gente acelera o vídeo, a gente acelera o áudio. O tempo passa muito rápido. A gente quer que as coisas aconteçam de uma forma ágil. Mas de que adianta a pressa para alguém que está condenado a 30 anos de prisão e começou a pagar sua pena agora? A pressa não vai adiantar. De que adianta pressa para uma irmã que acabou de descobrir que está grávida? Isso não vai acelerar o processo. O bebê não estará plenamente formado em 3 semanas. A nossa pressa não resolve o problema da nossa ansiedade. Nessa epístola, o apóstolo Paulo está tratando de algumas coisas importantes aqui. Agitadores estavam atrapalhando o andamento das igrejas naquela região. O apóstolo Paulo estava se levantando contra esses agitadores, que estavam ensinando que os cristãos gentios deveriam agora guardar a lei, os preceitos da lei, deveriam se circuncidar. E Paulo, então, escreve esta carta, reafirmando alguns pontos, e especificamente nesse texto, essa é a terceira comparação que Paulo usa para mostrar lei e graça, o que é a lei, qual o papel da lei. A primeira comparação que ele faz é entre a lei e a promessa, de que a lei não invalida a promessa feita aos patriarcas. A segunda comparação que ele vai fazer é a lei como um condutor, como um aio que leva até Cristo.
E, por fim, nesse texto, o apóstolo Paulo dedica-se, então, a mostrar qual é o papel da lei para aquele povo que vinha sendo atacado. E a gente precisa pensar, por que a lei era necessária? Por que a lei surgiu? É preciso considerar que quando Deus criou Adão, o nosso representante federal, Deus disse que era muito bom. O Senhor fez uma aliança com o nosso pai Adão. Ao pecar, todos nós pecamos. Ao cair como nosso representante federal, todos nós caímos. A condição de caído de Adão é a condição de todos nós. Quando lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ficamos felizes ao ouvir, é bom, é muito bom. Mas quando chegamos no capítulo 3, nos deparamos com a maior tragédia da humanidade. O homem se rebela contra o seu Criador. Contudo, em meio ao caos descrito em Gênesis 3, nós temos uma boa notícia no versículo 15. Temos uma promessa. No meio de uma notícia terrível de condenação e de juízo, uma boa notícia é dada ao nosso pai, Adão, e por conseguinte, é também uma boa notícia dada a todos nós que com ele caímos. Que Deus, da semente da mulher, traria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Notícia ruim, notícia boa. Boa notícia, te lembra alguma coisa? Evangelho. A primeira proclamação do Evangelho se dá, portanto, num cenário de caos, de tristeza, de juízo. E, meus irmãos, a promessa foi feita. Os efeitos da queda vão surgindo. Os homens vão revelando toda a malignidade da queda. Vão mostrando cada vez mais a sua maldade. Nós vemos homens na Escritura se orgulhando de ter matado um jovem que lhe pisou. Vemos tanta maldade crescendo, efeito da queda. Mas nós vemos em meio a tudo isso, o Senhor trabalhando, conduzindo todo o curso da história para o cumprimento daquela promessa feita em Gênesis 3,15. As coisas foram se desenvolvendo, patriarcas surgindo, a lei dada, profetas profetizando, reis sendo levantados, sacerdotes cumprindo seu ofício sacerdotal, nações e reis levantando e caindo. Nada fugiu do domínio do soberano Senhor que nos deu uma promessa de boa notícia. A história, portanto, meu irmão e minha irmã, não é conduzida por homens, não é conduzida pela vontade dos homens, antes é escrita por Deus. Alguns vão dizer que esta é o grande teatro de Deus, onde Deus é aquele que rege toda essa grande peça sendo apresentada, cujo objetivo principal é glorificar o seu nome. A lei, meus irmãos, ela expôs o nosso pecado. Eu quero que você volte os olhos para o capítulo 3, versículos 24 e 25. De que maneira a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O objetivo da lei era frear a maldade do homem, conduzir esse homem a Deus, ou a Cristo, expor toda a maldade do homem e a sua incapacidade de se salvar por suas boas obras. A lei nos mostrou a nossa maldade e nós morremos. A lei é boa, a lei é santa, mas mostrou todo o nosso
pecado. A bênção da lei é para aqueles que obedecem à lei. A maldição da lei, contudo, é para os desobedientes. E aquele que tropeça em apenas um mandamento da lei, torna-se culpado de toda ela. Considerando, meu irmão e minha irmã, portanto, a incapacidade do homem de cumprir a lei, de fazer alguma coisa por si só, de ser obediente por si só, a fim de agradar a Deus e justificar todo o seu pecado, o homem está condenado. A lei, portanto, nos colocou debaixo de uma maldição. Toda a maldição da lei viria sobre aqueles que desobedecessem à lei. E todos desobedeceram à lei. Todos tropeçaram na lei. E todos estavam, portanto, debaixo da escravidão da lei. Esse é o nosso primeiro ponto. O nascimento de Cristo nos traz liberdade. E é importante esse ponto para pensarmos: por que eu não tenho liberdade? O conceito de liberdade que as pessoas têm é muito abstrato. Alguns pensam que liberdade é poder fazer tudo o que querem. Na verdade, liberdade é poder dizer não para aquilo que não se quer fazer. Não é dizer tudo, sim para tudo, mas é ter a liberdade de dizer não. A lei nos impôs uma escravidão. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nos primeiros versículos do capítulo 4. O que ele está dizendo é o seguinte: o menino, o filho de um senhor livre, ainda que seja livre, por causa de sua idade, ainda que futuramente ele venha a ser o senhor de toda aquela casa, ele ainda é considerado um escravo. Ele está sob as ordens de seus tutores. Mesmo sendo livre, ele não pode fazer qualquer coisa. É isso que Paulo está dizendo logo no início desse capítulo. Mesmo sendo livre, mesmo sendo filho de pai livre, mesmo que futuramente ele venha a ser o Senhor, ele está agora como escravo, sujeito, está debaixo da tutela. Até que ponto? Até o tempo pré-determinado pelo pai. Até o tempo em que o pai disse aos tutores: tomem conta desse menino até o tempo tal. Só depois disso é que o filho vai desfrutar de liberdade. Os pais, os nossos irmãos que viveram no Antigo Testamento, embora eleitos desde os tempos eternos, estavam debaixo da escravidão da lei. Ainda não havia chegado o tempo da liberdade. Eleito sim, livre da escravidão da lei, ainda não. Isso nos faz lembrar a nossa condição hoje. Salvos sim, mas ainda não livres da possibilidade de pecar, guardadas as devidas proporções desta comparação, obviamente. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, portanto, estavam debaixo do jugo da lei. A lei era uma boa tutora, mostrava a incapacidade, a necessidade de um Salvador, mostrava a pecaminosidade, porém, ainda que tutora, ela era, ao mesmo tempo, a própria condenação. Pois tropeçasse na lei, condenado estava. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz exatamente isso. Quem tropeça em um mandamento torna-se culpado de toda a lei. E o que esses irmãos, que conhecedores desta promessa, aguardavam? Aguardavam, portanto, o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Aguardavam, esperavam. Quando se daria o cumprimento desta promessa? Na plenitude do tempo. É o que diz o texto. Volte os olhos para o versículo 4.
Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? O tempo predeterminado pelo Pai. Mostrando que o tempo estava ordenado pela providência de Deus para que tudo se cumprisse no tempo adequado, do jeito que Deus orientou. Pertencia somente a Deus julgar o tempo certo do cumprimento daquela promessa, quando o filho da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Não podemos, então, pensar que Jesus poderia ter vindo no tempo de Moisés, no tempo de Davi. Não, ele veio exatamente no tempo do Pai. Mostrando mais uma vez que a história tem um regente, tem um soberano conduzindo todas as coisas. Se em Gênesis, se na origem, nós vimos Deus ordenando haja, haja, haja e houve. Na história, nós vemos Deus conduzindo um jardim preparado, o homem criado. Tudo o que está acontecendo, depois de tudo que vimos da queda de nossos pais, está sendo preparado para a chegada do esperado, do bondoso Salvador, no tempo de Deus. Ou seja, meus irmãos, o nascimento de Jesus, a obra de Cristo, nunca teve nenhuma intervenção do homem. Jesus não veio porque a coisa ficou muito pior e os homens decidiram clamar. Jesus não veio porque a coisa ficou mais ou menos pior. Ele veio no tempo em que o Pai designou para que viesse. Na plenitude do tempo. E imaginemos, começamos falando sobre o tempo, sobre a ansiedade de não conseguir ouvir um áudio de 3 minutos, sem tentar apressar as coisas. Voltemos os olhos para os irmãos do Antigo Testamento. Temos uma promessa. Temos a consequência da queda e uma promessa. A cada passo da história, a cada novo capítulo, uma expectativa. Imaginemos, pensemos um pouco. Os irmãos do Antigo Testamento, como deveriam estar? Ao receberem a notícia de que no campo um menino está matando leão e urso e derrubando gigante na batalha. Imaginemos os irmãos daquele tempo recebendo a notícia de que um jovem muito sábio está com uma sabedoria nunca vista, resolvendo os problemas. Imaginemos a expectativa deles, quando souberam que um cabeludo estava derrubando um exército com uma queixada de jumento. Imaginemos. Você certamente já esperou por alguém em algum momento. Eu fico observando as crianças lá em casa. Quando a gente diz que alguém vai lá em casa, acabou o sossego. Toca o interfone no apartamento de baixo. Foi aqui, papai. Não foi. Parou um carro ali. Será que é, papai? Eles estão esperando. A ansiedade envolvida. Imaginemos esses irmãos. Alguém derrubou um gigante. Opa! Alguém fez, opa! Mas ao mesmo tempo em que vem a expectativa, vem também a frustração. O menino que derrubou gigante, matou leão e urso,
matou o marido de Batseba. Ah, não pode ser ele. Ele também está debaixo da maldição da lei. Ah, o sábio se tornou tolo seguindo os deuses das suas muitas mulheres. Ah, não pode ser ele. O cabeludo também está debaixo da lei. Não pode ser ele. A cada expectativa, uma frustração. Mas a história está sendo escrita. Reis sendo levantados e derrubados. A cada constatação que os irmãos faziam de um possível Messias, a frustração chegava. Mas o tempo se cumpriu. E o texto diz que, cumprida a plenitude do tempo, o Filho de Deus veio ao mundo. Esse é o nosso terceiro ponto. Cumprida a plenitude do tempo, o Filho de Deus veio ao mundo. O Filho foi enviado ao mundo. Há muita coisa aqui. Ele foi enviado. Ele não foi criado. Ele já existia antes de vir ao mundo. Isso já o torna diferente de todos os outros candidatos a Messias. Davi não existia antes de nascer. O Filho de Deus já existia. Isso prova a sua eterna divindade. Portanto, ele é o Filho de Deus, o enviado do céu, diferente de todos os outros candidatos. Mas observe o que o texto diz. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Alguém pode pensar ser muito óbvia essa expressão, nascido de mulher. Mas filho de Deus, nascido de mulher, não é normal. É sobrenatural. O nascimento de Jesus é sobrenatural. Não nasce como nenhum outro homem. Jesus existia antes do seu nascimento como nenhum outro homem. Jesus nasce de uma forma milagrosa como nenhum outro homem. Ao passo que Jesus tem duas naturezas, divino e humano, como nenhum outro candidato. Vejam a história se desenrolando. Vejam que tudo está prestes para acontecer. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, divino e humano, não nascido como eu, nem como você. Ele possui duas naturezas. Isso distingue de qualquer outro Messias, de qualquer outro homem que possa tentar ser o Salvador. Algo sobrenatural está acontecendo. Mas precisamos pensar um pouco. Como disse, um jardim preparado recebeu o primeiro Adão. E viu Deus que era bom. Tudo bonito. Que cenário! O segundo Adão, uma estrebaria entre os animais. Que cenário! O primeiro Adão criado, o segundo criador. O segundo Adão, criatura, servo. O primeiro, o Senhor. O segundo, o Senhor. Meus irmãos, enquanto um caminhou por um jardim, o segundo caminhou entre a escuridão do pecado dos homens. Não só isso. Ele trouxe luz para a escuridão da existência do homem. Ele trouxe luz para um mundo que jaz em trevas. Nós estamos falando
Não é de um nascimento de uma criança qualquer. Nós estamos falando que o rei desceu do seu trono, esvaziou-se de sua glória, tirou suas vestes reais e vestiu-se como um de nós. O rei vestiu roupas de servo. Ele se humilhou. Do seu trono para um coxo, por assim dizer, para uma manjedoura. Do céu para o curral. Da presença do Pai e do Espírito para a presença de homens pecadores. Tudo isso com um propósito. Tudo isso para cumprir uma promessa. Qual o resultado de tudo isso? Continuemos. Ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam sob a lei. Tudo isso para resgatar os escravos. Tudo isso para nos tirar da maldição da lei, da nossa incapacidade de nos salvar, meus irmãos. O que Cristo veio fazer é trazer luz para a escuridão, é trazer esperança para aquele que não tinha nenhuma, é trazer liberdade para o cativo. O nascimento de Cristo, portanto, é o momento mais esperado para os irmãos, para a igreja. É o cumprimento daquela promessa feita lá naquele momento de caos. É o resultado de toda a direção de Deus, conduzindo a história. O ápice de tudo é o nascimento. Tudo estava preparado e Jesus nasce nessa condição, humilhado, não num jardim, mas num curral. Mas ele veio trazer liberdade para nós, os condenados. O fruto disso tudo, o cumprimento da promessa, sermos livres da escravidão. Mas não somente isso. Olhe para o texto. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não é simplesmente dar liberdade. É declarar que o cativo, condenado, que o rebelde, agora é filho. É declarar que o ofensor é adotado pelo ofendido. É vir nos tirar da condenação que era a nossa realidade. A solidão da escuridão não é mais a realidade daquele que foi adotado. O nascimento de Cristo nos trouxe liberdade e nos trouxe a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai porque Cristo nasceu. Porque Cristo... E às vezes, muitas vezes, a gente pensa, o que é mais importante? O nascimento de Cristo, a morte de Cristo ou a ressurreição de Cristo? Ora, não é possível separar uma coisa da outra. É tudo uma obra só. Quando a gente pensa assim, é porque talvez alguém pode pensar, o nascimento é importante, mas se Cristo tivesse falhado, e não existe essa possibilidade. Cristo não falharia, essa possibilidade não existe para Deus, e Cristo é Deus. Então toda esta obra de Cristo, todo o seu ministério terreno, tendo como pontapé inicial o seu nascimento, nos trouxe a adoção, nos trouxe liberdade e também nos trouxe uma herança. Escravos, porém filhos.
e sendo filho, também herdeiro. Que herança é essa? Uma herança eterna, incorruptível. Temos uma herança, um tesouro precioso, guardado para a eternidade, onde o ladrão não pode roubar, a traça, a ferrugem não vão destruir essa herança. Que grande notícia, meus irmãos. A promessa se cumpriu. Chegou a notícia na senzala de que a liberdade chegou. Não porque outro senhor comprou escravos e irá subjugá-los, mas porque esses escravos da senzala foram adotados por um senhor bondoso, que já lhes deu carta de alforria, não por merecimento, porque todos nós éramos rebeldes. Assim como os nossos irmãos esperavam o nascimento, a chegada do Salvador, devemos nós também estarmos atentos, esperando, observando os sinais, sabendo que o mesmo que nasceu, morreu e ressuscitou, vai voltar para nos levar. Com a mesma cautela, dedicação e atenção, vivamos aguardando o retorno do Senhor, que agora não está mais humilhado, agora está glorificado à direita de Deus, de onde intercede por nós. Ele virá outra vez. O velho Simeão estava esperando, de tal forma que disse: agora o senhor já pode despedir, eu já posso morrer. É o cântico da despedida, eu já posso morrer, eu já vi. Meus irmãos, Maria também cantou, Zacarias cantou. Aguardemos a volta de Jesus com alegria, cantando, porque o mesmo Senhor que prometeu que o Salvador viria e cumpriu, virá buscar o seu povo que espera Jesus voltar. Aguarde com zelo, observando a palavra de Deus e não seguindo a falsos cristos, que andam fazendo sinais e maravilhas por aí, dizendo: eu sou o Cristo. Não ouçamos essas pessoas. Não fique amedrontado, assustado com o curso da história. O mesmo Senhor que conduziu tudo para o nascimento de Jesus, conduz a história com os seus propósitos, para que o mesmo Cristo que viram subir, volte. Se o curso da sua vida não está te agradando, não fique amedrontado. O Senhor que dirige a história, dirige também a sua vida, e você não irá sucumbir no caminho. Apenas confie e descanse nele, e deseje ardentemente glorificá-lo nessa história que pode estar parecendo confusa e atordoada. Não ande alarmado por aí. O Senhor que enviou o seu Filho, que conduziu toda a história, conduzirá a sua igreja, os seus, até o grande dia da volta de Jesus. Os irmãos tinham espírito livre, mas cativos por causa da escravidão da lei no Antigo Testamento. Somos livres da maldição da lei, não há nenhuma condenação, mas cuidado, nós ainda podemos pecar. Ande vigilante, aguardando o Senhor que breve voltará outra vez para nos buscar. Curve sua cabeça, falemos com o Senhor mais uma vez em oração. Deus, nós te agradecemos, nosso coração transborda de gratidão, porque o Senhor prometeu, graciosamente, por bondade o Senhor
prometeu que enviaria alguém para nos resgatar. Foram tantas expectativas e tantas frustrações. Mas cumprido o tempo, no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor cumpriu a sua promessa. Não era Moisés, não era Elias, Abraão muito menos, mas era o seu filho, o seu eterno filho, que desceu do céu e habitou entre nós. E ele veio. E como Deus foi perfeitamente obediente, como homem também foi perfeitamente obediente. Cumpriu a obra que o Senhor confiou a ele. E por isso se entregou. E por isso disse ao expirar: está pago. Por isso ressuscitou. Por isso nos comissionou. Está à direita. Está à sua direita. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Temos esperança. A liberdade é nossa realidade. Pedimos que o Senhor continue a conduzir tudo até o grande dia, até o consumar de todas as coisas e a entrada do seu povo na eternidade. Enquanto peregrinamos, enquanto forasteiros, guarde nossos pés, para que não tropecemos. Ajude-nos a viver como filhos libertos. Ajude-nos a viver como filhos da luz, a fim de que o teu nome seja glorificado e engrandecido durante o tempo de nossa peregrinação. É por isso, por tudo isso que nós cantamos para o Senhor nessa noite. O nosso culto é para o Senhor, o Deus que enviou o seu Filho para nos trazer liberdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.